Bom, nesse vídeo vamos ver como modelar o eixo traseiro, tá? Então, eu abri aqui já o capítulo 3 do livro, onde nós vemos aqui a imagem, né, do eixo após pronto, tá? Então, o eixo tem duas seções cilíndricas, uma seção prismática, né, de base retangular, e ele tem um furo em cada extremidade. E ainda tem, aqui não dá para notar, mas ele tem essas arestas horizontais aqui, ó. Só as horizontais, não as verticais. Nessas arestas horizontais longitudinais, quer dizer, na direção do eixo, né, ao comprimento do eixo, existem arredondamentos, tá? Filetes. Então vamos lá. Vamos abrir um novo arquivo de peça. Criar um esboço no plano frontal, como está sendo solicitado aqui, e vamos usar a ferramenta de retângulo de canto, aliás, de retângulo de ponto central, ó, retângulo central. E aí que está o segredo número 1, né? Começar sempre na origem, ó. Então a gente abre aqui um retângulo na origem, vou dar um zoom aqui para ele ficar mais próximo da medida de 10 por 20, pronto. Já vamos colocar aqui a cota da largura da base, 20 milímetros, a cota da altura da base, 10 milímetros. Temos aí então o primeiro esboço pronto. Então a gente clica na aba Recursos e aplica ressalto base extrudado. Vamos lá, então no livro está dito o seguinte, ó, selecionar cego e a profundidade, né, da extrusão como 75, que é equivalente ao comprimento dessa seção transversal prismática aí do eixo. Então tá ok, vamos dar aqui a confirmação, modelamos o primeiro recurso, tá? Eu vou chamar ele aqui de base, seção prismática. Ok. Criar um esboço na face da peça agora. Então agora, ó, vamos clicar com o botão direito do mouse sobre a face frontal da peça, que seria essa aqui, ó, botão direito, e abrir um novo esboço. Desenhar um círculo na origem e dimensioná-lo com diâmetro de 12,5. Então vou dar aqui um Ctrl 8, sempre a gente dá o Ctrl 8, né, vista normal a face. Círculo na origem. Primeiro clique, segundo clique eu dou em qualquer lugar, coloco o diâmetro sempre com a dimensão inteligente, coloco o diâmetro aqui de 12,5. Tá aí o diâmetro de 12,5. E vou em recurso e aplico agora a extrusão dessa circunferência. Clico na tela, aperto o Ctrl 8. Opa, Ctrl 8 não, desculpa, Ctrl 7, vejo em 3 dimensões, observo para que lado aqui está extrudando para o lado certo, e a direção, selecione cego, condição final, profundidade como 45, então cego, e aqui 45, digito 45, dou Enter, beleza. Vou renomear essa feature, esse recurso, como seção cilíndrica. O próximo passo é fazer o furo que tem aqui, né, concêntrico à seção cilíndrica. Aqui no livro tem um errinho, ó, porque ele fala assistente de perfuração, mas na verdade ele não vai usar o assistente de perfuração ou assistente de furação, que é esse recurso aqui, ó, tá? Ele vai utilizar corte extrudado mesmo para fazer o furo, tá? Então vamos lá, ó. Vamos abrir esboço nessa face, abrimos um novo esboço, Ctrl 8 para trabalhar com o esboço, desenhe o círculo na origem e dimensione com diâmetro de 2 milímetros. Clica na origem e dou o diâmetro de 2 milímetros. Não é aqui embaixo onde eu coloco, porque aqui se eu colocar 2, o que vai acontecer? Ele vai ficar com raio de 2, vai ficar com diâmetro 4 e não vai ficar fixo. Então eu fixo com dimensão inteligente
e aplico aqui o diâmetro de 2 milímetros. Muito bem. Vejam que está igualzinho o que está aqui no livro, né? O que nós fazemos agora é clicar na aba Recursos, vamos lá, aba Recursos, e aqui cuidem para não fazer um ressalto, né? Porque senão vocês vão adicionar material onde já tem. Nós temos que subtrair material, nós temos que ir aqui em Corte Extrudado, tá? Vou clicar na tela, apertar o Ctrl 7 para a gente enxergar o que está fazendo. Então, ó, direção do furo é para dentro mesmo da peça, mas a profundidade do furo está aqui no livro, ó, 10 milímetros. Então eu vou colocar aqui, cego, 10 milímetros, dou OK. Está ali feito o furo, ó. Certo? Está ali feito o furo. Vou salvar a peça aqui, que eu já deveria ter feito. Vou salvar com o nome 03 eixo. Antes de prosseguir, só vou mudar o nome aqui da feature para furo. Muito bem. O que o livro fez, pessoal, foi repetir esses dois passos aqui, ó, de abrir um novo esboço nessa face, fazer o esboço e extrudar um cilindro, tá? E depois fazer um furo. Mesma coisa que nós fizemos agora aqui, o livro pede para fazer do outro lado. Mas tem uma maneira mais simples da gente fazer isso, tá? Que é a gente usando o comando de espelhamento. Ele está aqui onde aparece padrão linear, ó, também tem o espelhar, tá? Então, como esse cilindro e esse furo são idênticos, tá? Eu posso fazer um espelhamento para o outro lado. Para fazer isso, eu tenho que usar um plano, tá, de espelhamento. Eu preciso utilizar uma referência para o espelhamento. O espelhamento é bem como a gente pode imaginar nós mesmos nos olharmos num espelho, né? Nós estamos a uma distância do espelho, o nosso rosto, né? Lá no espelho do banheiro, quando a gente acorda, né? A gente está se olhando no espelho, a gente está a uma distância do espelho. A nossa imagem no espelho, ela aparece, né, para dentro do espelho, como se a gente estivesse dentro do espelho, a mesma distância, né, do que nós estamos do espelho, como se a nossa imagem estivesse no fundo. Então, ó, para que cópias do furo e do cilindro sejam espelhadas para a outra extremidade da peça, eu precisaria ter um plano aqui no meio, ó, no centro da peça. Vejam que eu não tenho nenhum plano ali, né? Olha lá onde é que está o plano frontal, ó. Eu cliquei ali na árvore no plano frontal, o plano frontal está lá na extremidade da peça, ó, porque eu comecei a partir dele e fiz o esboço, né? O plano superior, ele não se presta ao espelhamento. Ele estaria espelhando aqui para baixo. E o plano direito estaria espelhando para o lado, né? Não é isso que eu quero. Eu preciso de um plano paralelo ao plano frontal para fazer o espelhamento. Então, diferentemente do que está aqui no livro, quando a gente quer fazer uma peça que tem esse tipo de simetria e a gente já pretende usar o espelhamento desde o início, o que nós podemos fazer é, quando fazemos aqui, ó, a base, então agora eu vou editar aqui, ó, a base, vou editar o esboço, aliás, vou editar o recurso, não o esboço, edito o recurso, e em vez de fazer a extrusão todo o comprimento do recurso para a mesma direção, eu posso optar, ó, em vez de usar o plano de esboço como dali, né, a extrusão começar no plano de esboço e andar 75 milímetros, eu posso fazer a extrusão a partir do plano de esboço, mas ser extrudado como se o plano de esboço fosse um plano médio da peça. Então eu venho aqui, em vez de cego, eu coloco plano médio. Vejam que agora, sem eu mexer em nenhuma outra configuração, a extrusão de 75 milímetros não acontece numa única direção, né? Ela acontece metade para um lado, metade para o outro.
Isso vai fazer com que o plano frontal, vamos analisar aqui, ó, o plano frontal, ele vai ficar exatamente no centro da peça e vai nos servir como referência para o espelhamento. Então eu vou dar um OK aqui no recurso, editei o recurso. Vejam que o restante da peça não mudou, né? Porque o restante da peça era dependente do primeiro recurso, do recurso base. Essa face aqui, ó, essa face andou, né? Ela se deslocou a metade de 75 milímetros aqui, se deslocou nessa direção, em Z. Então, levou junto essa feature e essa feature aqui, né? O cilindro e o furo. Então agora eu posso usar o espelhamento. Ó. Vamos lá, ó, lá onde está padrão linear, lá na aba recursos. Clico aqui, ó, na setinha, acho espelhar. E agora eu escolho a primeira coisa, a face ou o plano que vai ser utilizado como referência para o espelhamento. Como vimos antes, vai ser o próprio plano frontal, já que nós alteramos ali a primeira feature do primeiro recurso. Veja que agora o plano frontal está bem no meio da peça, bem no centro da peça. Os recursos que vamos espelhar vão ser o furo e a seção cilíndrica. Basta eu selecionar aqui os dois. Ó. Um clique na seção cilíndrica, um clique no furo, selecionei os dois. Vejam que já está aparecendo lá a projeção disso em amarelo. Não temos faces a espelhar, tá, pessoal? A gente escolhe se vai espelhar recursos inteiros ou se vamos espelhar faces. No caso aqui, vamos espelhar recursos inteiros. Bom, basta dar o OK agora, confirmar e tá aí a peça pronta. Olha só. Tá aí a peça prontinha e de uma maneira até um pouco menos trabalhosa do que o que está ali no livro.